Agora, a entrevista é importante, então, com quem tem a autoridade do fato. A gente conversa agora, então, com o senador Márcio Bittar. O senador é o relator do Orçamento 2021. Boa noite, senador. Muito bem-vindo ao Expresso CNN. O senhor viu que o nome do senhor foi citado por todos e não estava combinado isso de jeito nenhum. Aqui é a Mona Lisa Perrone. O senhor me ouve bem para a gente poder começar a conversar? Ouço muito bem. Sim, senador, o senhor, não sei se o senhor nos vê, mas nós vamos aqui no nosso Mosaico da Informação, meu parceiro, o Caio Junqueira, e os nossos analistas vão se revezar aí nos nossos quadradinhos do Expresso, do Mosaico da Informação aqui do Expresso. Senador, o senhor está com uma batata quente na mão, será que consegue esfriar, servir, deixá-la mais apetitosa? Estão dizendo que a tarefa está muito difícil. Bem, boa noite. Eu espero que, sinceramente, que essa nossa entrevista, esse bate-papo, ajude a esclarecer e a criar um consenso. Veja bem, existem várias pessoas com todo o direito de fazer observações, críticas, ponderações, mas existe aqueles que vão ter que decidir, que é o Executivo e o Congresso Nacional. Nós temos em cima da mesa uma questão absolutamente concreta e absolutamente pragmática. O governo detectou 8 a 10 milhões de pessoas que estavam invisíveis. Estão fora de todo o programa, agora sim no emergencial. Pois bem, o que fazer com esses quase 10 milhões de brasileiros em janeiro? Não é possível terminar o ano sem dar a esses brasileiros um mínimo de segurança alimentar. Então todos concordamos. Bom, aí veio o debate acalorado, não foi fácil, porque toda a proposta, ou ela era fora do teto, à margem do teto, particularmente eu não via como pecado, porque vamos lembrar que quando foi para dar dinheiro para todos os prefeitos do Brasil, foi à margem do teto, foi fora do teto e ninguém reclamou. Quando foi para repassar dinheiro para 27 governadores, a mesma coisa. Quando foi para aumentar o Fundeb em 130%, também foi à margem do teto e ninguém reclamou. Então, se tivesse que fazer um relatório de uma proposta que também criasse um programa identificando as receitas, portanto, não seria endividamento mais, mas teria que ser, claro, fora do teto, que é um orçamento novo, eu assinaria. E diria este argumento, na hora de atender 10 milhões de pessoas, não pode ser fora do teto. Mas, diante dessa opção, a equipe econômica entendeu, e eu respeito, que essa não seria um sinal bom para o mercado, seria a pior notícia para o mercado. Nós, pela terceira vez consecutiva, fazemos algo à margem do teto, fora do teto, lei aprovada na época ainda do Michel Temer. Então veio essa proposta. Ora, eu escuto surpreso quando alguém diz o seguinte, é calote. Ora, se for calote, os estados e municípios do Brasil já estão dando calote há muito tempo. Vamos pegar o caso de São Paulo. São Paulo deve mais do que a União, tem passivo que a União não tem, e fez uma lei no estado de São Paulo, claro, aprovada pela Assembleia Legislativa, em que ele vai pagar da receita corrente líquida apenas 1,5%. Ora, o que o governo brasileiro está acenando? Eu devo 1 milhão para alguém. Todo mundo sabe da crise. Quando nós estabelecemos no nosso orçamento 54 bilhões para precatório, não tinha pandemia. Bom, veio a pandemia. O mundo inteiro sabe disso. Bom, então você chega para aquele que você está devendo 1 milhão ou 100 mil reais, amigo, a crise é mundial. Eu vou te pagar 1/3. Então, você está renegociando uma dívida. É assim que acontece. E, repito, já existem leis no Brasil que garantem aos estados mais pobres pagar apenas 1,5% da sua receita corrente líquida com precatório. Os estados mais ricos, 2%. E, repito, o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, fez uma outra lei e, resultado, o ano que vem, esse ano, ele está com... Desculpa, para o ano que vem, a previsão é que ele vai pagar apenas 1,5% das receitas correntes líquidas. Ora, de algum lugar tem que sair esse recurso. Não há milagre. Com relação ao Fundeb, veja, eu vou propor, na PEC do Pacto Federativo, a desvinculação de recursos. Eu faço parte de um grupo de pessoas, eu acho que cresce a cada dia, que sabe que a educação brasileira tem um monte de problemas, mas um problema que a educação brasileira não tem é falta de dinheiro. Para a fortuna do Brasil, nós gastamos mais com educação do que todos os países da Europa Ocidental.
E somos um dos 20 piores países em educação do mundo. Então, você propor, autorizando, não é obrigatório, você autorizando o governo a gastar até 5% do que foi o a mais que nós aprovamos, com famílias que estarão no programa ou que continuarão no programa a partir de janeiro, para manter o seu filho na escola, ora, o que adianta você ter um monte de dinheiro para a educação se você tem 5 milhões de famílias que não mantêm seu filho na escola porque ele tem que ajudar a fazer uma renda para o seu pai e para sua mãe? Então, chegamos a essa conta. Qualquer que fosse ela, não ia agradar todo mundo. Tirar dinheiro de algum lugar não agrada a ninguém. Mas está todo mundo pagando um preço. O servidor público está com salário congelado daqui até o final do ano, o parlamentar está com salário abaixo do teto e congelado. Nos colocamos na reforma da Previdência, claro, não tinha por que não nos colocar, mas contrariamos a ideia de que o parlamento não se coloca na reforma. Nós nos colocamos. Acabamos com o 14º e 15º salário do Congresso Nacional. Aliás, eu fui o relator da matéria pela Câmara Federal. Então, todo mundo está tendo que apertar o cinto. E essa foi a fórmula que chegamos. Quero apenas terminar a introdução dizendo que ela será apresentada na PEC emergencial, que é a PEC dos gatilhos. É aquela que diz o seguinte: quando a farra com dinheiro público chegar ao ponto de comprometer 95% das receitas correntes líquidas, trava, aciona todos os gatilhos que praticamente proíbe a prefeitura ou o governo do estado a continuar aumentando, fazendo concurso público que permite que ele diminua em carga horária e em salário até 25% proporcional de salário, que é para que a população, que não tem nada a ver com a farra com o dinheiro público, não seja sempre chamada a pagar a conta. Então, e além da PEC do Pacto Federativo, que também aponta para o rigor fiscal. Eu apoio o governo, eu apoiei a candidatura do candidato Bolsonaro na pré-campanha, porque tenho afinidade com essa plataforma, com essa agenda econômica. Agora, como dizia Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Nós temos 10 milhões de pessoas, fora os 14 milhões que já estão no Bolsa Família. Se nós não criarmos um programa, eles não têm do que comer em janeiro. E isso não é só uma questão de solidariedade, é uma questão de você evitar um caos social. Essa é a fórmula que nós chegamos com a concordância do ministro Paulo Guedes e hoje com a simpatia manifesta de praticamente todos que estavam naquela reunião. Senador, minha pergunta é bem rápida, objetiva e curta. A gente pode já selar, vamos dizer assim, a morte do imposto digital? Esse assunto está enterrado no governo? Bom, Caio, eu posso falar por mim. Primeiro assim, eu não sou de estar... Eu vou para as reuniões necessárias. Até brincando com o Ricardo fez reunião sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo o dia inteiro. Me chamou para outra reunião no sábado à tarde, eu disse, eu me sinto representado por você, Ricardo, pode ir lá à vontade. Bom, mas do que eu participo, o que eu percebo é que havia um preconceito contra a frase imposto digital, havia assim um choque. Eu não acho que há mais esse choque hoje. Quando você propõe uma reforma tributária que é fundamental para o país, uma reforma administrativa que é fundamental para o país, essa foi a agenda vencedora das eleições de 2018, vinculando isso à desoneração da folha, então eu acho que isso, nesses últimos 30 dias, já não é mais visto no Congresso como algo impossível. A ideia é que anunciássemos hoje não apenas a PEC emergencial, com o programa Renda Cidadã lá dentro, também a PEC do Pacto Federativo, mas também a ideia era que reforçássemos com a nossa mensagem a necessidade do caminhar da reforma administrativa e, ao mesmo tempo, algum pacto sobre alguns itens da reforma tributária. Mas como o amadurecimento de uma não estava tão pronta hoje de manhã, até se cogitou por alguém, por que não então adiar, para que a gente anunciasse tudo de uma vez como estava previsto hoje. Mas acabou prevalecendo a ideia, não, se já tem consenso em alguma coisa, vamos anunciar. Mas Caio, do que eu percebo, não há mais o preconceito que havia. E eu já disse, do meu ponto de vista, eu não tenho nenhum problema de defender e aprovar o imposto, que é muito mais democrático, é muito mais justo, e combate sonegação. Sonegação é um crime gravíssimo, é alguém que está usando
à sociedade sem pagar nada. E isso vinculado a você desonerar a folha e acena concretamente para o aumento do trabalho formal. Agora o nosso time de analistas participa da entrevista. Senador Thaís Arbex, você começa. Boa noite, senador. Algumas pessoas avaliaram essa apresentação de hoje como feita às pressas. A minha pergunta é o seguinte, qual é a chance de esse anúncio, esse financiamento do Renda, ser mais um balão de ensaio? Thaís, eu acho que esse anúncio hoje não foi feito de forma assodada, ao contrário. Há 3 semanas eu fizemos um compromisso numa reunião, de não falar mais sobre essa matéria, porque muito se especulou, e você cria uma onda de boatos que acaba mais prejudicando do que ajudando. Veja bem, essas últimas 4 semanas foram intensas de trabalho. Eu quero até aproveitar para parabenizar os técnicos do Ministério da Economia, agradecer os meus funcionários, os funcionários do Congresso Nacional, porque trabalharam sábado, domingo, à noite, de manhã, sem parar. Nós chegamos ao final, Thaís, com 2 propostas. Vamos tentar recapitular. Primeiro, o presidente da República, legitimamente, diz o seguinte, olha, nós temos aí milhões de brasileiros que em janeiro estarão fora de programa. Não dá para... agora há pouco eu ouvia na CNN mesmo. Hoje são 67 milhões. Imagina se nós estivéssemos pensando em manter renda para esse tanto. Então o presidente vai dar essa sinalização. O ministro Paulo Guedes, concordando, apresenta uma proposta. Basicamente, o que dizia a proposta do ministro Paulo Guedes, que tem toda a minha admiração e o meu comprometimento com a política que ele representa? Basicamente, ele apontava lá o quê? Vamos desonerar, vamos desindexar a partir, não só um salário mínimo para frente, vamos fazer a desindexação, que dava uma economia no primeiro ano de mais de 16 bilhões, no segundo ia para 30 e tantos bilhões, e vamos mexer com o abono salarial. Bom, essa proposta que eu assinaria, e disse isso, e disse publicamente, ela teria uma imensa dificuldade de passar no Congresso Nacional. Dificilmente passaria. E ela acabou de sendo enterrada quando o presidente da República disse, olha, eu não vou tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Então, enterrou essa opção. Página virada, quais são as 2 opções que ficaram? Nós trabalhamos uma, que era o seguinte, vamos criar um programa, então, dizendo de onde vai sair o dinheiro e, basicamente, de onde vinha. Primeiro, nós íamos, estava lá praticamente pronta para apresentar. Vamos diminuir os auxílios tributários que a União concede, de quase 380 bilhões, e aí não tem proposta fácil, porque aí entra o lobby da Zona Franca de Manaus, o lobby do Simples, o lobby do Sistema S, mas era essa a proposta. Então vamos tirar aqui, tipo, 10% de 100%, vamos tirar 10%, vamos manter 90%. Vamos taxar dividendo, que não se taxa no Brasil, e vamos pegar as PJs, pessoas que recebem 100 mil, 200 mil, pagam 10%, e quem tem salário, como eu tenho, 27,5%. Bom, qual o problema disso? Você ia enfrentar a resistência. Não pensa que aí, nesse meio, não tinha gente já dizendo que era direito adquirido, que ia ter judicialização, que, aliás, no Brasil não tem mais nada que não possa ser judicializado, né? Então, tudo tem problema. Mas o maior problema é que o ministro, que eu respeito e admiro, Paulo Guedes, dizia que isso era o pior cenário para o mercado. Bom, então, essa era uma posição, por quê? Por que era a pior proposta para o mercado? Porque ele ia ser construído fora do teto, como foi o pré-sal, a seção onerosa, e como foi o Fundeb. Bom, essa era uma opção. E a outra opção, o que era? Mexer dentro do orçamento, mas não naqueles itens que o Congresso e o presidente já haviam soterrado. Então, no sábado à tarde, claro que isso eles já vinham pensando, então veio essa proposta que não fura o teto, não é a margem do teto, você tira, a proposta é você colocar 2% das receitas correntes líquidas, que são 800 bi, portanto 16 bilhões, que é 1/3 praticamente da dívida que a União tem, que, repito, é uma dívida muito mais saudável que a dos estados e municípios e que pagam 1,5%, como é o caso de São Paulo, e, ao mesmo tempo, você propor uma autorização, repito, para que o Executivo possa pegar dos 130% a mais do Fundeb, isso é por partes, não é tudo de uma vez, porque esse 130% de aumento
não é todo esse ano, então seria por Páscoa, é todo ano que vem, para compor o dinheiro do novo programa, que, aliás, quero dizer que é muito mais moderno. Não estou criticando o Bolsa Família, eu acho que é natural, o programa de assistência é um... Ah, não é possível que travou, será? Gostei muito do que... Voltou. Complementa, senador, por favor. Voltou? Voltou. Você tem uma série de mecanismos para incentivar a criança dessa família a sair-se bem nas notas na escola, então é um incentivo ao mérito, como você tem uma série de incentivos, que eles estão estudando e vão depois pormenorizar, que faz com que a pessoa que esteja nesse programa novo queira ter a carteira assinada. Hoje todo mundo sabe, no Bolsa Família, uma das questões que é tida como um problema é que quem nele está não quer ir para a carteira assinada com medo de perder depois a carteira e voltar para o fim da fila. Então é um programa novo, mais moderno, mais eficiente, porque prevê incentivos ao mérito escolar e também janelas de saída para aqueles que estão lá dentro queiram ter uma carteira assinada. Fernando Molica, sua pergunta para o senador? Senador, boa noite. O senhor acabou se adiantando numa resposta anterior a duas perguntas, que é uma pergunta que eu iria fazer, mas eu queria que o senhor aprofundasse essas respostas, que ficaram meio no ar. Primeiro, a questão da desvinculação. O senhor vai propor, o governo vai propor, o fim das verbas obrigatórias, o percentual obrigatório para saúde e educação, que hoje consta, esses percentuais constam da Constituição. E o outro ponto, na reforma administrativa, o governo diz que os efeitos dela seriam apenas para os futuros funcionários. Quando o senhor fala no gatilho, o senhor falou hoje à tarde também no gatilho da PEC emergencial, haverá então, caso essa PEC seja aprovada, a possibilidade de corte de jornada e de salários de até 25% dos atuais funcionários públicos, senador? Claro. Muito obrigado pela pergunta. É preciso que as pessoas se responsabilizem pelo que elas fazem. E aí não é só o Executivo Municipal, Estadual, a Câmara e a Assembleia Legislativa, é também os sindicatos. Quantas vezes nós assistimos sindicatos pedirem e acabarem conseguindo, pelo peso da organização, da pressão em cima da Assembleia e das câmaras municipais, aumentos salariais e vantagens que sabidamente são impagáveis. Então você tem que fazer com que essas pessoas também se responsabilizem. Não pode o poder público municipal, com a Câmara, com as corporações, comprometerem o orçamento de um município inteiro, de um estado inteiro, e depois, quando a bomba estoura, chama a população inteira para pagar a conta do que eles fizeram. Então, e claro, quando isso acontecer, então é um mecanismo que dispara gatilho que, entre outras coisas, praticamente proíbe contratação, novos concursos e aqueles aumentos que vão sendo dados sob vários pretextos, e também permite ao Executivo diminuir carga horária e salário proporcional até 25%. Por que isso? Eu vou repetir, para que a sociedade que não teve nada com a farra não seja chamada de novo a pagar a conta. Por exemplo, nós estamos aqui falando de um problema grave, claro que são várias questões, mas o maior item de todo o problema que nós estamos dizendo, o que é? A dívida pública brasileira, que cresceu durante 30 anos consecutivos muito mais do que a arrecadação do país. Quer dizer, então, o setor público, ele foi inchando, se agigantando, e hoje ele come a sociedade. Então, a PEC emergencial prevê isso mesmo que você está dizendo, tá? E a criação do programa vem dentro da PEC emergencial. Desculpa, outra coisa que você me perguntou. Desvinculação de verbas para a saúde e educação, que hoje sim, tem aquela 25% para a educação e para estados, varia de 12% a 15%, ou de 10% a 12% para a saúde. Isso vai acabar? Não, se depender de mim, total. Agora veja, o presidente da República, nem o presidente do Senado, precisam ser garotos propagandas dessa proposta. Essa proposta originalmente foi levantada pelo Paulo Guedes, mas eu tenho com ela sintonia total. Veja bem, esses indicadores, primeiro que, vamos ser sinceros, eles são burros. Você quer convencer alguém que está desinterditado intelectualmente, que todos os estados do Brasil, eles têm a mesma necessidade básica, todos os anos, para a educação? Os 26 estados, mais o Distrito Federal, todo ano, eles têm a mesma necessidade básica? Quer dizer, será que não tem nenhum estado que, num determinado ano, quer 20%, 18% ou 30%? Você quer me convencer que todos os municípios do Brasil, todos os anos, têm a mesma básica na educação? Mas, o que é pior, é antidemocrático. Essa proposta, alguém quis dizer, está tirando dinheiro da educação. Mentira.
está tirando R$1 da educação. Nós estamos apenas devolvendo ao dono do recurso, a prefeitura, o município, o Estado, o direito de legislar sobre o seu orçamento. Só isso e mais nada. E mais ainda, o que adiantou o Brasil sair de 4% do PIB com educação e para 6,2% do PIB, repito, é maior do que a média de todos os países da Europa Ocidental, e nós estamos nos últimos 20 países do mundo. Nós temos problema da pré à Universidade Federal. A Universidade Pública, nós tínhamos uma universidade entre as 100. O problema da alfabetização é tão grave que na universidade, quem consegue passar pelo funil é considerado 30% analfabeto funcional. Então, quer dizer, a esse caos na educação, o que é que responde às corporações? Eu quero mais autonomia e mais dinheiro. Por quê? Não presta conta? Quer dizer, quem financia, vamos pegar um exemplo, quem financia a Universidade Federal são os milhões de brasileiros que dela não podem participar. Por que eles não merecem uma satisfação? Por que isso não tem que estar vinculado a mérito, a eficiência? Ora, se nós concordamos que a educação brasileira está entre os 20 piores países do mundo, e a gente não muda nada, então você mantém. Não é o presidente, nem governador, nem prefeito que manda na educação. Quem manda são as corporações. Se você mantém as corporações com a estabilidade total, independente do mérito, independente da eficiência, e ao mesmo tempo com verba carimbada, então você tem o dinheiro, chova pedra ou canivete, você tem aquilo garantido. E ao mesmo tempo você tem estabilidade total, independente da eficiência, por que você vai mudar? Então, se nós entendemos que a educação é um flagelo, e é no Brasil, rende muito pouco pelo que gasta, tem que mexer. Então, na proposta do Pacto Federativo, ela vem, essa semana está pronta, ela vem propondo a desvinculação. Além do fato, que eu quero realçar, do autoritarismo. Quer dizer, aqui em Brasília, a gente é mais capaz de decidir pelos 5 mil e tantos municípios, pelos 27 governadores das assembleias, o que é prioritário em todos os anos. Então, E outra, para terminar, é uma contradição com o Congresso Nacional. O Congresso quer ter maior protagonismo na lei orçamentária, que é um direito do Congresso, direito legítimo do Congresso, mas 96% está engessado. Então, para o Congresso ter maior legitimidade na elaboração de uma das leis, talvez a mais importante que ele faz todo ano, que é a lei orçamentária, então desvincula. E aí sim, por exemplo, quando precisou aumentar o dinheiro para a educação, nós não aumentamos? Aumentamos. E não foi respeitando apenas aquilo que diz lá o percentual. Aumentamos em 130%. Quando precisou aumentar para a saúde, foi muito acima do teto que era dito. Então, se depender de mim, claro, o relatório vai apresentar a desvinculação e eu vou defender com as armas e os argumentos que possuo. Mas eu sou um voto. Thaís Herédia, sua pergunta para o senador? Oi, senador. Boa noite. Senador, os senhores estão criando uma despesa obrigatória, que é o Renda Cidadã, ainda mais se ele for mesmo para a Constituição, com uma fonte de financiamento que é uma renegociação de dívida, como o senhor mesmo colocou, porque estamos vivendo uma crise. E quando a crise acabar, o governo vai continuar financiando uma despesa obrigatória com a desculpa de que vai renegociar a dívida porque estamos vivendo uma crise? E o segundo ponto que eu queria saber do senhor é que quem financia os estados é a União. A União tem dívida soberana e ela é financiada pelos cidadãos que compram títulos públicos. Então, a percepção de risco hoje do mercado, de ter inclusive aumentado os juros no mercado, já não é uma resposta a essa proposta? Bom, Thaís, muito obrigado pela pergunta. De fato, é uma pergunta bastante pertinente. Você tem aí um problema grave e nós estamos buscando, numa renegociação de uma dívida, como eu disse, você não está negando a dívida e não está dando calote, você está renegociando. Mas ela é temporária. Então, imagina o seguinte, a União, o que deve são esses 55 bilhões. Então, se em 3 anos a União quitar, quer dizer, a fonte básica do programa Renda Cidadão teria terminado. Agora, por isso é que na PEC, primeiro que nós imaginamos, e trabalhei para isso, e trabalho para isso, para que o Brasil, a partir desse ano que vem, comece a recuperar a economia. E nós tenhamos, paulatinamente, ano a ano, uma diminuição desses 20 e tantos milhões de brasileiros que terão que estar no programa a partir de janeiro. Mas prevendo isso que você acabou de dizer, nós vamos colocar no texto que, para financiar esse programa, também o orçamento da União.
como é até agora o Bolsa Família. Quer dizer, é o orçamento da União que banca o Bolsa Família. Nesse momento, como você não tem mais orçamento, a não ser que fosse fora do teto, isso foi rechaçado, então você tem que excepcionalizar dentro do próprio orçamento. Mas esse precatório, essa fórmula, ela tem tempo de acabar e, por isso, a gente prevê na lei que aí, a partir disso, também a fonte para gerar o recurso para esses brasileiros que ainda daqui a 3 anos possam precisar, e eu espero que sejam bem menos que esses 22 milhões de brasileiros em janeiro, seja a própria União. Não tem jeito, como você disse, o orçamento da União é fruto do suor do povo brasileiro, e enquanto nós tivermos 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões, 8 milhões de brasileiros para se alimentar precisam do Estado brasileiro, nós vamos ter que ter uma fonte de financiamento, e é o orçamento da União. A outra pergunta que ela fez... Sobre os juros, que os juros subiram porque quem financia a União... Sim. Veja bem, olha, eu respeito o mercado, mas Deus, para mim, só tem um. Um dia desse, participando de uma reunião, e uma pessoa importante falando desse mercado como quase um Deus. O mercado, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele prevê futuro, não adianta dourar a pílula que ele vai saber o que vocês estão querendo, e tal, e tal, e tal. E eu acabei pedindo uma interrupção e disse, olha, se o mercado é tão esperto, é tão inteligente, por que ele não previu a bomba que ia estourar no Brasil com os governos do PT, que navegaram numa onda que não foi criada por eles, foi lá atrás, não aprofundaram reformas nenhuma e logo, logo veio a crise. Ela era previsível. O mercado não previu. O que eu quero dizer com isso? Qualquer que fosse a solução, ia ter ruído no mercado. Agora, como eu disse, nós temos milhares de pessoas que têm todo o direito de criticar, de ponderar e tal. Só que tem uns que têm que decidir. E é o Executivo e é o Parlamento. Nós temos 10 milhões de brasileiros que não estão, em janeiro, não estão em programa nenhum, e que, para se alimentar, precisam do Estado brasileiro. Então, reuniões, dezenas de reuniões, chegamos a essa fórmula. Veja, na reunião de hoje, você tinha um monte de deputados estaduais, deputados federais, senadores, líderes, pessoas tarimbadas, e praticamente neste meio, ali você tem pessoas que representam o mercado, que têm ligação forte com o mercado, você tem pessoas que têm ligação com todos os lobbies do Brasil. E essa fórmula, que vamos dizer assim, foi a mais confortável para a equipe econômica, que assinou embaixo, foi a fórmula que teve praticamente a adesão de todos, do Executivo, dos líderes do governo e dos líderes dos partidos que apoiam o governo na Câmara e no Senado. É uma situação de excepcionalidade. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, uma pandemia com essas proporções que não... Pensando em primeiro lugar de que nós tínhamos que achar uma conta para dar a esses brasileiros, no dia 31 de dezembro, na virada do ano, o mínimo de tranquilidade. E acho que chegamos a um bom termo. Não é ideal, qualquer que fosse a fórmula, não seria ideal. Agora, repito, o ideal é que a gente avance com as mudanças. Então, por isso, eu vou colocar o renda, já está pactuado isso, dentro da PEC emergencial, que é a PEC dos gatilhos. E aprovada junto com a nova renda, aponta claramente para o compromisso da austeridade fiscal. Tá certo, senador? Muito obrigada por essa entrevista. Venha mais vezes conversar com a gente. Eu continuaria porque quero saber da próxima como será a reação dos prefeitos, governadores e até do mercado. O senador mirou, atirou. Fica para uma próxima para a gente conversar mais. Muito obrigada. Até uma próxima, então, senador. Eu que agradeço. Sempre que for útil, eu estou à disposição. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigada.